alunos, um apoio midiático e emocional aos alunos. A professora Jane Haddad e a professora Regina Chudo hoje recebem o professor Anderson Bensal, que é um especialista, vamos dizer, nesse assunto das mídias digitais, dos recursos digitais, e que fará parte desse diálogo de hoje juntamente com elas. Encaminho, então, para a professora Regina para que dê a sequência a esse bate-papo. Um bom webinar a todos. Obrigada, Paulo. Boa tarde, gente. Mais uma segunda-feira, há quase 2 meses, toda segunda-feira, às 16 horas, eu e Jane Haddad estamos aqui para contribuir com esse momento, né, em que nós estamos em casa. Professores e educadores de todo o Brasil, de Indaial, de Maceió, que já estão adentrando a nossa live, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Anderson Bensal. Ambos são amigos, são meus amigos também. Olha, Jane fala de Belo Horizonte e Anderson Bensal fala de Votuporanga, né? Eu já ia corrigindo, não, é Votuporanga mesmo. Ele está todo fresco e eu toda encapotada, porque aqui está frio. Muito bem. A Jane vocês já conhecem, que ela está sempre conosco. Jane, que é terapeuta, a gente tem falado muito sobre a questão emocional, mas hoje nós recebemos muitas perguntinhas de professores querendo saber e como utilizar das mídias digitais na sala de aula ou nesse momento agora da educação, né, não presencial. Resolvemos, então, convidar um grande especialista, como disse Paulo. Anderson Bensal é mestre e doutorando pela Universidade Federal de São Carlos, estudando e pesquisando sobre justamente os recursos educacionais digitais, mas ele é licenciado em Educação Física, Pedagogia e Filosofia. Pode ver como esse currículo é extenso, o quanto, então, esse menino, que é uma joia preciosa, tem para contribuir. Eu conheço o Anderson Bensal dos encontros que o município de Votuporanga organiza, do qual ele também presta serviço. Ele trabalha com a formação de professores na rede municipal de Votuporanga. Então, Anderson, seja bem-vindo. Eu vou passar a palavra para a Jane cumprimentá-lo, para você também cumprimentar todos, e em seguida a gente já começa fazendo as perguntas. Jane. Boa tarde a todos, é um prazer a gente poder estar aqui novamente nas segundas-feiras, né? Acho que isso já é parte da nossa rotina. Hoje eu tenho uma pessoa que está aí presente, ela chama Lina, minha colega de profissão, amiga, que ela me mandou uma mensagem hoje perguntando, e aí, vai ter a live? Então, acho que é esse encontro, né, que a gente tem com vocês, esse compromisso, e hoje com o coração em festa, né, já que a gente tem defendido a ideia de um currículo vivo, tendo como uma das competências entender a era digital e não mais navegar na superficialidade dela. Então, com muito carinho, Anderson, seja bem-vindo a esse momento aqui tão especial para a gente. Muito obrigado, Jane. Muito obrigado, Regina, Paulo. É uma honra estar aqui participando desse diálogo com vocês. Espero, de alguma forma, contribuir para que os professores que estão acompanhando essa live reflitam sobre não só o cenário que estamos vivendo neste momento, que é desafiador, mas também quando as coisas voltarem ao seu novo normal, que a gente dê uma atenção especial para o papel da tecnologia nos processos educativos, já que nós somos educadores de uma geração que nasceu num cenário tecnológico, digital, diferente, diferenciado. Esse contexto traz várias modificações de cunho psicológico, emocional, e a gente precisa estar preparado para esse cenário. Então, é um grande privilégio estar conversando com vocês sobre esse assunto aqui. Imagina, nós é que estamos honrados. Vou começar com a primeira perguntinha. Anderson, eu vou tomar liberdade até de citar, porque você já trabalhou com
A gente está trabalhando juntos, viu, pessoal, com uma formação com algumas redes municipais, e numa das aulas que o Anderson Bensal fez para um município, ele até comentou, né? Hoje há inúmeros estudos de quanto esse ambiente digital, utilizando de plataformas, de ferramentas, podem trazer, inclusive, muitos benefícios para o raciocínio, para o pensamento. Ele até falou de uma pesquisa do Google, que eu achei maravilhosa, que mostra a comparação de um cérebro que lê, na minha geração, baby boom, né? E hoje, para os nativos digitais, esse cérebro, quanto é estimulado também ao fazer uma pesquisa no Google. Mas a minha pergunta, então, Anderson, é o seguinte. Desde a década de 60, McLuhan já nos dizia que a sala de aula era todo cyberespaço, ou seja, qualquer ambiente era ambiente para aprender. E muito antes da internet, ele já dizia que nós teríamos que utilizar de todas as ferramentas tecnológicas para melhorarmos a comunicação e a educação. Passados-se décadas, muitos professores sabem utilizar as ferramentas para se comunicar com os alunos, utilizando poucas delas das que a gente tem disponibilidade, né? Eu não vou entrar na seara do que é tecnologia ou que não, vou falar das mídias digitais. Hoje, agora, nesse momento da pandemia, o professor está se vendo obrigado a trabalhar de forma remota com ferramentas que tragam as aulas, sejam síncronas ou assíncronas. Mas os nossos professores já não poderiam ter se apropriado muito antes desses recursos educacionais digitais, Anderson? Com certeza. Essa é uma ideia que eu defendo, Regina. Tecnologia, ela não surgiu, né, há poucos anos, vamos dizer assim, a tecnologia digital. A origem da internet é lá na década de 50, né, os computadores se conectando entre si, trocando informações. O formato da internet que nós temos hoje iniciou ali no início dos anos 90. Então, a gente começou a ter contato com os microcomputadores em casa. Nos anos 2000 em diante, foi um boom, né? Então, existe uma pesquisa no Google, o presidente do Google, o Eric Schmidt, ele fala que hoje, a cada 2 dias, a humanidade ela cria o mesmo volume de informação que foi criado pela humanidade em 5.000 anos. Então, olha o potencial que nós temos em mãos hoje, né? Então, todo esse aporte informacional. Lembrando que informação é uma coisa, conhecimento é outra coisa. O professor, o educador, é aquele agente essencial que vai fazer o mecanismo de mediação, de transformar informações, né, que por si só a informação, né, tá lá, é algo estanque. Mediar por meio de processos educativos, e a gente pode utilizar diversas ferramentas para isso, tanto ferramentas de tecnologia analógica, como o quadro negro e o giz, né, nossa oralidade, mas, por que não, aproximar o diálogo com as ferramentas que nossos aluninhos estão crescendo junto com elas, vamos dizer assim. Nossos alunos nasceram num cenário no qual eles estão desenvolvendo uma linguagem diferente daquilo que a gente... eu, por exemplo, nasci em 1984, eu tive acesso na minha formação, na infância e na minha adolescência. Então, entender que as tecnologias, todas elas, né, tudo que é tecnologia é aquilo que foi criado para o homem para atender uma demanda, uma necessidade. Então, nós temos tecnologias analógicas e as digitais, que é essa que traz todo um cenário novo para a gente e mudou contextos em vários campos das nossas vidas, né? E que está presente na formação dos nossos alunos. Então, entender ela como ferramenta, ou seja, não é o fim de um processo, e sim algo para potencializar, o meio para potencializar que os resultados sejam mais significativos. Então, entender as ferramentas digitais como os recursos digitais como ferramentas, né? Mas sim, e também como algo que criou uma nova linguagem. Tá? Então, ela muda questões sociais importantes, relações psicológicas que a gente tem, né? Então, a gente tem que ver esse cenário de um olhar mais ampliado, e não entender
tecnologias como mero entretenimento. É o que a maioria das pessoas, infelizmente, faz. Né? Não é só rede social, não é só trocar mensagens instantâneas. Tem muito mais coisa para a gente conhecer. E a curiosidade intelectual, que é uma habilidade, inclusive, que está contida na BNCC, é algo que o professor precisa exercitar. Tá? Então, esse momento ele é desafiador, ele vai provocar muitos educadores para sair da zona de conforto, para que busque algo que deveria, um puxãozinho de orelha, se me permitem, deveria ter sido buscado já há algum tempo. Tá? A internet de alta velocidade, a gente já está com ela há 15 anos. O primeiro smartphone no modelo mais apropriado, que é o iPhone, ele foi lançado há 13 anos atrás. Então, imagina, né? Quanto tempo já tivemos oportunidade de estar pensando a utilização dessas ferramentas para potencializar processos educacionais, né? Ver isso de uma forma muito significativa para dialogar com a criança que nasce com isso nas mãos, né? A geração alfa, a molecadinha que nasceu de 2010 para cá, pode perceber, né? Se você conhece pessoas que têm crianças nessa faixa etária, eles é a geração touchscreen, é a geração que nasceu com toque sensível à tela nas mãos. Começou a fazer um pouquinho de choro, a mãe vai lá e faz o quê? Dá o tablet, a criança... Então, veja como que isso muda o cenário. E aí a criança chega na escola, fica 100% do tempo olhando para um professor. Claro que isso é muito relevante, o contato humano, nada vai substituir isso. A gente precisa trazer alguns elementos do audiovisual, de deixar a coisa bonita, né? A beleza, como Paulo Freire fala, a belezura de se educar, né? Trazer isso, e as ferramentas digitais podem potencializar muito isso, a minha concepção. Então, eu já vou puxar aqui duas perguntas que vieram, inclusive da Dilene. Lógico que nós vivemos um dilema no Brasil. Sem sombra de dúvida, o que você falou, né, e o que a Jane disse logo no início, é fundamental. Agora, quando o professor diz assim, mas tem que levar em conta que metade da população não tem acesso. Eu não entrei nessa seara quando eu estou dizendo de que nós, educadores, deveríamos já ter acesso às mídias digitais. Eu não estou nem falando da tecnologia analógica. Agora, 53% dos nossos alunos não possuem acesso ao computador, mas nacionalmente não deveria ser, Anderson, uma política pública nacional que nossos jovens, para educar, seria necessário que a banda larga estivesse em qualquer lugar disponível para o nosso aluno? Eu concordo com as perguntas que estão vindo, que o professor não tem acesso, o aluno não tem acesso, né? Olha aí a questão do Enem que aconteceu. Mas o Brasil não poderia ter investido em políticas públicas, como agora os Estados Unidos mandou carros com sinal para tudo que é bairro nos Estados Unidos? Você não acredita nisso? Que precisaria uma mobilização nacional para que todo aluno tivesse acesso, né? Com certeza. Um dos programas que o Ministério da Educação está priorizando é a educação conectada. Infelizmente, as políticas públicas ainda têm uma certa morosidade, mas a gente tem alguns passos sendo dados nesse sentido. Então, a escola vai receber, por meio do PDD interativo, ou seja, o diretor vai receber, diretores de escola pública, dinheiro direto na escola para investir em a internet de alta conectividade, tá? Depois, a segunda etapa, vai investir em equipamentos, tá? Para, pelo menos, na unidade escolar, a gente ter esse aporte. A gente reconhece que a gente mora num país que a desigualdade é nítida, né? Mas a gente precisa lutar para que programas nesse sentido, políticas públicas ocorram. Nós temos políticas públicas em nível nacional, mas também boas iniciativas em níveis estaduais e municipais. Então, vocês, educadores, dialoguem com o secretário de Educação para que exista um olhar para as tecnologias. A gente está tendo aí o Centro de Mídias do Estado de São Paulo. O aplicativo, quando o aluno baixa o aplicativo no celular para assistir as videoaulas, a internet já está
contida, e o Estado de São Paulo que está bancando essa internet. Então, a gente vê iniciativas bem importantes nesse sentido, tá? O Brasil, a gente sabe que existem vários mecanismos de diagnóstico. Um deles é um site muito legal, que é o CETIC. Ele faz diagnósticos de uso da internet, de uso de recursos tecnológicos digitais pelos brasileiros. E no Brasil tem 250 milhões de smartphones ativos. E isso demonstra para a gente o quê? Que é uma ferramenta que está tendo um grande alcance. 50% dos lares no Brasil não tem máquina de lavar roupas. Mas o Brasil, com 220 milhões de habitantes, possui 250 milhões de smartphones em ativo. Então, isso é um índice que demonstra o quê? O aluno não tem o notebook, não tem um computador em casa, mas alguém na família, um integrante da família, pelo menos, tem um smartphone, tá? É claro que em cenários muito desfavoridos socioeconômicos, né, em algumas regiões do país, é claro que a gente não quer generalizar, mas é algo que está alcançando até as camadas mais socioeconômicas mais baixas. Então, o smartphone está lá, e políticas públicas de acesso à internet, por exemplo, na praça pública de uma cidade, tem lá o roteador para acesso à internet gratuito. Então, muitas cidades no Brasil, a prefeitura banca a internet em espaços públicos. Isso favorece. Então, às vezes, é essa orientação que falta também. Você encontrar no seu município políticas que já estão implantadas. Às vezes, você não conhece algo nesse sentido. A partir do momento que você passa a conhecer, o educador tem a responsabilidade de transmitir isso para as famílias, para os alunos, e a gente consegue alcançar elementos nessas questões de acessibilidade. Tá? Claro que a gente precisa avançar muito, mas já temos algumas iniciativas já de algum tempo. Anderson, repita, por favor, o nome do programa, que é o PDD, é interativo. Como é que o professor pode saber como é que isso está acontecendo no governo federal? Educação Conectada. Só jogar no Google, programa Educação Conectada. Esse programa é fantástico. Ele foi lançado há 2 anos atrás. Tá? Então, tem que verificar se a Secretaria de Educação fez adesão ao programa. A partir do momento da adesão, tem algumas etapas a serem cumpridas, tá? Para depois as escolas receberem essa verba. Tá bom? Está em encaminhamento. Então, verifica com a Secretaria de Educação se existe um movimento nesse sentido aí. O link já está lá. Eu queria fazer uma colocação que eu acho que até tem um município, né, que a gente tem trabalhado esse curso, até a Débora está presente, e eu acho que é muito interessante porque o município fez um levantamento de acesso. Então, eu acredito, para que a gente possa também começar a mapear, e já respondendo uma questão que aparece ali, que me deu um comichão, e acho que o Anderson vai poder conduzir isso, é que, assim, a criatividade que a educação tem se cobrado e tudo, ela independe da forma, mas como que a gente vai usar as tecnologias? Porque foi o que o Anderson falou. O quadro, o giz, a lousa, o pincel são tecnologias. O que a gente vai ter que fazer é se jogar nessa aprendizagem. Não é fácil, nós estamos aqui todos nós se mexendo no dia a dia, fuçando, é quebrar essa barreira das mídias, das tecnologias. Não é, Anderson? É isso mesmo ou eu estou equivocada? Jane, posso emendar, Anderson, a pergunta que veio aqui na tela dizendo: tem muito professor analfabeto digital, né? Vamos emendar aí. Daí você já fala sobre esse assunto. Eu trabalho com assessoria na área de tecnologias educacionais há algum tempo. Hoje tem se falado muito isso. Os alunos não têm acesso ao recurso, não têm acesso ao dispositivo tecnológico, seja o celular principalmente, tá? Mas até pouco atrás, a discussão era: o aluno não pode usar o celular na escola. Virou discussões em nível nacional. A França proibiu.
Mas eu falo assim, em Brasil, a gente tem que olhar para o nosso território aqui. Foi discussão em vários anos. Então, peraí. Então, eles têm, porque está sendo pensada a proibição disso, porque às vezes o aluno ele fica disperso, né, com o uso do recurso e não presta atenção na aula. E aí vem os defensores de usa esse mecanismo com fins pedagógicos. Então, a discussão há tempo atrás era, eles estão tendo muito isso, agora não está. É claro que a gente precisa entender os contextos. Uma questão é essa, tá? Outra questão como a Regina colocou, eu me sinto analfabeto digital. Ninguém está cobrando dos professores que ele seja especialista em programar algo, né, a ter um conhecimento aprofundado em tecnologia. Eu não sou formado na área de tecnologia, eu sou um educador e muito curioso. Então, as pessoas falam assim, nossa, você conhece bastante recursos. Conheço porque, no meu tempo livre, eu pego o Google e falo assim, Google, me apresenta soluções para este fim. É só fazer perguntas bem direcionadas para o Google, ele vai apresentar soluções incríveis na área educacional. Tem que pagar quanto? Nada. Muitos dos recursos são grátis. Então, o professor faz uma conta e não precisa mais, é claro que tem os aplicativos, né? Mas, hoje em dia, não precisa mais ficar baixando coisas no seu notebook. As ferramentas estão ficando online. Então, os professores podem exercitar, por exemplo, a criatividade para criar designers gráficos muito atraentes, né, para vários setores aí na área de educação, né? Desde fazer atividades personalizadas para imprimir e entregar para a criança, desde fazer coisas para colocar na sala de aula, utilizando o Canva, que faz coisas magníficas, que antes só quem manjava de Photoshop, que é um programa que exige uma habilidade bem aprofundada, conseguiria fazer. Então, o Canva, o Crelo. Então, a partir do momento que você conhece uma ferramenta, vai lá no YouTube e coloca tutorial do Canva. Vai ter dezenas ou centenas de vídeos explicando passo a passo para você utilizar aquela ferramenta. Coisas extraordinárias que eu preciso ter conhecimento muito aprofundado de tecnologia? Não, é só seguir um passo a passo, porque os engenheiros da informação, eles que têm que se preocupar com programação. E cada vez mais eles estão fazendo coisas mais intuitivas para a gente. Veja como o smartphone, os aplicativos, eles nos deixam num ambiente digital imersivo. Você abre o seu Facebook, você imerge, né, você se aprofunda dentro de um ambiente, que é o Facebook, que é o Instagram. Então, eles estão deixando as coisas mais bonitas esteticamente, mais funcionais, mais minimalistas, e as ferramentas estão caminhando para esse sentido. Então, o Canva você tem aqui, mas existem outros. Quer dar uma videoaula? Loom, né? Loom.com. Quer fazer uma sala de aula online? Ninguém está pedindo para você programar o Moodle, porque é uma ferramenta que exige uma programação. Vai lá, Google Sala de Aula. Você tem um @gmail, você consegue criar uma sala de aula online, postar atividades e aí romper. Imagina, a gente está num outro cenário hoje, mas imagina aulas presenciais e você passa tarefas, vídeos, indica atividades, leituras e rompe com as paredes da sala de aula. Rompe com a questão do espaço e do tempo também, ampliando, né? É uma metodologia, então a gente tem que pensar também não só na ferramenta, na metodologia. Então, pesquisa sobre ensino híbrido, pesquisa sobre metodologias ativas, e aí você vai enxergar as ferramentas com outros olhos, tá? E aí, se você é curioso intelectualmente, o YouTube vai te ensinar o que você quiser aprender. Basta você ter a iniciativa para pesquisar. Olha, estamos eu e a Jane nessa situação. A gente está se descobrindo em várias coisas, né? Esses dias eu aprendi até a fazer vídeo editado, né? Então a gente vai aprendendo, e tudo no YouTube mesmo, ou no Google, desculpa. Anderson, agora, eu e Jane temos falado muito que a aprendizagem, principalmente para esse momento da pandemia, que ela precisa fazer sentido, que ela não pode ser só uma atividade meramente mecânica e repetitiva, que esse currículo, como diz a Jane, tem que ser vivo. Agora, é preciso cuidar muito, porque algumas plataformas são apenas, até de jogos,
são behavioristas, estímulo-resposta. Muito bem, aí você sobe lá um degrauzinho. Não. Como utilizar de plataformas como o Google Classroom, né, que é o Google Sala de Aula lá, para ativar os mecanismos dos nossos alunos de pensar, criar, pesquisar, né? Para que a gente não use meramente como uma atividade mecânica que saiu do papel analógico e passou para a tela, né? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Então, as ferramentas estão aí. Os professores que estão ainda ansiosos em relação a como utilizar a ferramenta, a gente já deu a dica. Pesquisar, ver vídeos no YouTube para aprender as ferramentas. Porque se ele juntar duas ansiedades, ele pode se frustrar. Que é a ansiedade em relação ao uso do instrumento e como isso se aplica em educação, que é uma outra vertente que a gente está falando sobre metodologia de ensino. Como manter o aluno motivado, como desafiar esse aluno, não num contexto behaviorista, e sim trazendo significação no processo educacional, trazendo sentido, né? Como a Regina comentou, existem várias ferramentas que trabalham nessa perspectiva até hoje. Infelizmente, existem, né, de acertar, ganha pontos, assim continua. Existe um mecanismo que chama gamificação. Pesquisa sobre isso no Google, e aí a gamificação, ela se preocupa pelo nível de sentido e significado que o conteúdo, o tema da aula tem para o aluno. E aí você, com criatividade, você consegue criar cenários de aprendizagem que vão desafiar o aluno, mas não no sentido de estímulo e resposta friamente. Estimular o aluno no sentido de ele buscar os conhecimentos prévios dele, né, aquilo que ele conhece, trazer isso numa atividade que mobiliza a reflexão, que mobiliza o desafio, que mobiliza processos cognitivos. E eu gosto muito da taxonomia de Bloom, tá? A taxonomia de Bloom, ao meu ver, influenciou bastante a formatação da BNCC, das habilidades que estão contidas na BNCC, os componentes curriculares. É um processo cognitivo envolvido na atividade. Então, vejam isso, né? A gente sai de um currículo conteudista, né, que vigorou no Brasil durante muito tempo, e entra num currículo pautado na BNCC, nos currículos que vão ser formatados a partir da BNCC, pode perceber, pega lá qualquer habilidade lá na BNCC, ela sempre vai começar com um verbo no infinitivo. Esse verbo é o processo cognitivo envolvido, tá, sobre um objeto de conhecimento, tá, que seria o conteúdo, entre aspas. E aí, o que você fazer? Com criatividade, dá para criar cenários que favorecem muito o processo educacional e valoriza o sentido, o significado daquele objeto de conhecimento para o aluno. Agora, eu acho interessante, Anderson, tudo isso que você está trazendo para a gente. Eu não sei se a minha percepção está errada, mas, assim, é preciso fazer as pazes com esses novos caminhos. Porque quando você fala da base nacional, vamos pensar, né? O estudante ele sai daquele lugar passivo. Então, por exemplo, enquanto agente, nós também estamos aí nesse processo de aprendizagens, aprender para aprender. Então, a partir do momento que eu me tiro desse lugar central, as tecnologias podem, inclusive, nos aproximar dessa geração que já nasceu praticamente conectada, né? Ou seja, temos muito a aprender também com eles. Sim, não pode ser um caminho? Com certeza, essa relação dialógica, que só contato entre humano e humano favorece. Né? A máquina ela é fria. Meu celular em cima da mesa ele não serve para nada. Ela só vai funcionar a partir do momento que eu pegar ele nas mãos e ter uma meta estabelecida. O que eu quero fazer com ele? E, às vezes, seu aluno manja mais de mexer no celular do que você. Tenha a humildade de reconhecer isso e pedir auxílio. Quem é professor de Fundo 2, ensino médio, tem nas mãos uma preciosidade de aprendizagens muito forte, assim, vamos dizer, né? Muito grande.
esses alunos, eles manjam muito de tecnologia. Muitos aluninhos, às vezes de famílias pouco favorecidas, eles são youtubers. Pesquisa sobre isso, sabe? Eles são mobilizados e a era informacional leva a isso, né? É o que a escola precisa imitar da realidade do mundo. O mundo está favorecendo isso, a curiosidade, a iniciativa de fazer, aprender e colaborar. Então, muitos youtubers aí têm 5, 6, 7 anos de idade. Eles aprenderam como? Fazendo o curso? Não. Sendo autodidata. E ele aprendeu errando, ele aprendeu tentando, e em algum momento ele acertou, e ele aprendeu com erro e com acerto. É isso que a gente precisa, né, aprender com nossos aluninhos nativos digitais, porque eles não pegam o manual. Se ele compra um celular novo, ele não vai ler o manual. Ele vai no YouTube procurar um vídeo sobre o abrir da caixa, né, o unboxing, o abrir da caixa, que é algum especialista falando as funcionalidades daquele equipamento. É essa geração que está aí. É uma geração que não lê manual, que ela quer informação de uma forma objetiva, clara. E aí entra o professor, que às vezes tem uma formação mais conservadora, e mostrar para ela também que uma leitura do manual vai favorecer alguns conhecimentos que o vídeo não vai ter. Sabe? É balancear as coisas. É isso que a gente precisa buscar. É o balanceio. Não diabolizar a tecnologia, como alguns fazem, e também não deixar a tecnologia como um deus, um pedestal. Tá? A gente tem que buscar o meio termo, a ponderação, saber aprender com os nossos alunos e ensinar aquilo que eles não tiveram oportunidade. Quem assistiu um filme chamado Um Senhor Estagiário, Robert De Niro, sabe bem o que eu estou falando. Sabe? As gerações, eu estudo gerações, então as gerações Baby Boomers, geração X, tem muito que ensinar para as gerações Y, Z e Alpha. E a geração dos nativos digitais tem muito para ensinar para as gerações dos imigrantes digitais. Então, essa conexão, ela tem que acontecer e o professor tem que estar aberto para isso. Sair das amarras da educação tradicional, que o professor fica em cima de um palquinho, né? Lá na frente, as carteiras enfileiradas. Esses modelos, então, quem gosta de novos modelos de aprendizagem, é só pesquisar pelo Ginásio Educacional de Novas Tecnologias no Rio de Janeiro, fica no meio da Rocinha. É uma escola que as salas não têm paredes, e tem alunos do 6º, 7º, 8º, 9º ano juntos, com um professor mediador. Então, a gente precisa ver esses novos modelos educacionais, né, e valorizar as relações humanas nesse processo. Gente, você foi fantástico quando você citou o estagiário. Porque quando Robert De Niro, com 70 anos, no papel de 70 anos, ajudando uma mocinha que criou uma loja digital, uma loja virtual, né? E que em um ano ela deu um estouro, mas aí vieram dilemas para a vida dela, que só ele, com a experiência, maturidade, diálogo, conflito emocional, soube ajudá-la, né, a tocar aquela empresa. E essa comparação foi fantástica quando você disse que precisamos encontrar o meio termo. Aí, Anderson, até mandei para a Jane, porque veio uma pergunta logo lá no início, dizendo, é a mesma pergunta que eu fiz na aula de TAPS. Quanto tempo essas crianças podem ou devem ficar na frente dos aparatos tecnológicos, né? Ou da tela digital? Eu que trabalho com a infância, acho que tem que regular um pouco desse tempo, porque senão vai trazer prejuízos na vida. De novo, acho que você vai falar do equilíbrio de tudo isso, ou não? Com certeza. As pesquisas recentes estão dizendo o seguinte: antes dos 2 anos de idade, nenhuma tecnologia na mão das crianças. Tá? Após os 2 anos de idade, ponderar o tempo e ser bem rigoroso em relação ao tempo. Então, 30 minutos, a criança com 2 a 5 anos de idade, 30 minutos diários apenas, né? De celular ou tablet, preferencialmente fragmentada em 2 ou 3 sessões
de poucos minutos. Então, 30 minutos, você divide em 3 acessos de 10 minutos. Nossa, Anderson, mas é muito pouco. É exatamente isso. Tá? E cada tempo desse, eu sou formado em educação física, cada tempo dedicado à tela estimule a criança nos aspectos motores, nas habilidades motoras. Isso vai ser muito importante. Tá? Então, a primeira infância ela tem que ser dedicada à aprendizagem, ela tem que valorizar muito os aspectos físicos. O que a gente está vendo no mundo é uma preocupação gigantesca com o sedentarismo, o índice de obesidade que as crianças estão alcançando. Por quê? A alimentação da criança é muito focada em alimentos industrializados, e o tempo dedicado à televisão, aos games, ao tablet e às redes sociais é muito grande. A gente precisa ponderar. Outra questão é que a luz azul das telas de LED, elas prejudicam muito o olho da criança. Tá? É uma preocupação que você precisa ter. O celular, se você baixar o menuzinho dele, você vai ver que tem um filtro de luz azul. Então, sempre que for disponibilizar para as crianças o dispositivo, ativar esse filtro. Senão, danos ao olho da criança irreversíveis serão causados. Tá? Dos 6 anos até os 11, esse tempo pode girar em torno de 1 hora a 2 horas diárias de acesso, sempre pensando na fragmentação, tá bom? É algo que as pesquisas estão trazendo. A gente não pode excluir totalmente as crianças desse cenário, porque tem coisas que elas vão interagir, e vocês acompanham, quem tem criança próxima, sabe, que tem acesso a um tablet, a um celular, elas adoram assistir vídeo no YouTube, elas adoram interagir com jogos que favorecem a aprendizagem. Tem jogos muito interessantes. Às vezes tem jogos de cunho behaviorista, mas eles estão contidos no cenário cotidiano da criança. De alguma forma, ele vai trazer alguma contribuição. A criança memorizar cores, formas geométricas, é uma coisa que está longe de você, educador, que é a criança com a família dela. Está tendo acesso a esse tipo de conteúdo, a essa estimulação? Né? Vamos pensar que é algo até favorável. Tá? E eu acho também, deixa eu só dar uma contribuição. Eu também tenho acompanhado um grupo, não sei se você tem acompanhado isso, Anderson, de ter uma conversa também com o aumento do autismo, né? Porque o que acontece? Frente a um desafio, a criança busca várias estratégias para lidar com aquilo, inclusive frente às frustrações. Quando a criança está imersa ali num jogo, numa coisa, quando aparece um conflito maior, ela sai, ela não tem que se colocar ali, né? Então, eu acho que tem um estudo também que a gente tem que considerar, que é esse circuito pulsional da criança, que quando você traz que na primeira infância ela tem que ser muito preservada, por quê? Porque a gente sabe que o uso das tecnologias, eles estão além do que precisariam, eu digo, principalmente no ambiente familiar, né? Alguns até brincam que é a babá eletrônica. E o que acontece? Se a criança acostuma a não buscar outras formas de saída, aquilo acaba sendo até um mecanismo de fuga, né? Então, eu acho que é importante esse ponto para a gente trazer como reflexão, porque uma das coisas debatidas nessa questão do autismo é essa pulsão, que seria para fora, nessa pulsão de vida, ela passa a ficar apenas para dentro. Né? E então, se isolando cada vez mais, né? É uma linha muito interessante para a gente pensar também, né? Aliás, eu e Jane, Anderson, falamos muito sobre isso, porque na primeira infância, e principalmente na primeiríssima, que é de 0 a 3, o papel da interação do adulto é mais importante do que a criança ficar na frente da tela, porque daí vai ter prejuízos lá. Às vezes, atraso na linguagem, né? Bom, gente, Anderson Bensal é papai recente. Ele tem um bebê recém-nascido. Aposto
que ele não colocou para o bebê o celular, né, Anderson? Com certeza não. É. A Luísa está com 1 mês e 12 dias. Então, ela vai Nasceu na demorar... quarentena. Exato. Vai demorar um tempo bom aí dela começar a interagir com a tecnologia. Vai ser inserida, mas com muita ponderação. Tá? Como o próprio Bill Gates diz, né? Exato. Os filhos deles têm computadores, mas antes de ter computadores, tem muitos livros, tem muita interação, né, tete a tete. É isso que faz a diferença na formação dos primeiros anos de vida. Tá? Excelente. Ei, Anderson, chego perguntas. O Paulo até colocou 2 agora, que acho que são pertinentes. E nesse momento das aulas online, que o professor está gravando às vezes, ou disponibilizando e pedindo para os alunos ficarem 4 horas, como se fosse a escola. Então, 4 horas direto na tecnologia, principalmente na rede privada, que até foi a fala de uma professora, né? Então, diante dessa tecnologia com a infância, o que a gente chamaria de aula remota, síncrona, assíncrona e atividade não presencial, para que a gente pudesse ter um equilíbrio do uso dessas ferramentas digitais? Muitas escolas, principalmente escolas particulares, elas estão formatando, né, por conta até dos alunos terem mais acesso, as escolas particulares têm um público no qual os alunos têm computador em casa. Então, eles formataram um processo educacional não presencial. Alguns momentos são aulas síncronas, são aulas ao vivo, por ferramentas como Teams, Zoom, né, ou gravado videoaulas e disponibilizado para os alunos assistirem. E, na minha opinião, tá, algumas instituições de ensino estão errando um pouquinho na mão. Porque a partir do momento que você produz um conteúdo, uma videoaula, e você não tem aquela dinâmica que a sala de aula traz, né? Você, professor, com 25, 30, você, para ministrar o conteúdo, né, a temática da aula, tem um processo que ele é mais fluido. Então, a criança, ela frequenta uma sala de aula de 5 horas, mas não são 5 horas focado no objeto. São 5 horas que envolvem interação, que envolve a dispersão em alguns momentos, que é importante para o cérebro. Vocês podem falar melhor do que isso para mim, do que eu, tá? E depois foca novamente. Então, o educador experiente vai dosando isso ao longo do período de aula. Então, é impossível o cérebro humano focar no objeto durante 5 horas direto. Pois é. E aí, quando você vai para a videoaula, a gente sabe muito bem que os professores, eles estão aprendendo isso, né? E eu acho que é preciso verificar. Quando você vai gravar uma videoaula, você grava uma videoaula de 4 horas. 4 horas de videoaula é focado no objeto. Então, você não tem a dinâmica lá da sala de aula. Entende? E não adianta colocar um intervalo de 20 minutos no meio. É um nível de exigência que você não tem na aula presencial. Está desconectado isso. Então, a gente tem que saber medir, dosar as coisas pelo formato que está sendo oferecido. Compreendem? Perfeito. Tá? Agora, Jane, vou fazer uma pergunta para você que veio aqui na tela. E como lidar com a ansiedade das famílias que têm que ainda ajudar a criança e as crianças estão entrando, em verdadeiros furacões emocionais? Como é que nós vamos ter que ponderar, baseado no que o Anderson disse? Porque as famílias estão ficando doidas. Primeiro, essa questão que o Anderson traz é perfeita, porque muitas escolas estão fazendo isso de dar as 5 horas seguidas para justificar o presencial. E o que a gente tem falado, né, Regina, é que não é uma troca, não é uma coisa para preencher a outra. O tipo de atenção, concentração, interação é diferente. A exaustão do cérebro chega uma hora que se desliga. Então,
Quando a gente pensa na família, eu falo que a gente nunca teve um convite tão rico de nos posicionarmos afetivamente frente a essa família e mostrando a elas que nós somos os profissionais da educação. O problema que eu vejo é que a gente ainda não se apropriou muito desse lugar. Porque aquele discurso que começou na pandemia, lembra? Os pais têm que ser pedagogos dos filhos. Não é isso que nós estamos falando. Então, a partir do momento que não é isso, a gente tem que se posicionar afetivamente, mas seguramente que sabemos o que estamos fazendo. Né? Então, a ansiedade ela vem desse futuro o tempo todo. É uma aula de cada vez, né? É confiar que a gente está aprendendo juntos, é buscar, planejar dentro daquele período. Não pensem que a gente vai ficar 5, 6 horas com o menino. Imagina quem está em tempo integral, então tem que ficar o dia inteiro conectado? Não, foi perfeito. Ei, eu queria fazer uma provocação para os dois agora, tá? Hoje, houve uma reportagem no Paraná a respeito das aulas remotas utilizando de recursos digitais. E o Conselho dos Direitos Humanos, Jane, fez uma intervenção pedindo para o governo do estado do Paraná retirar essas aulas, porque muitos alunos não estão dando conta emocionalmente de acompanhar, não têm o computador e eles não estão aprendendo, porque algumas atividades são meramente repetitivas e mecânicas. As famílias não têm apoio, porque uma mãe até disse, eu tenho aqui um celular, minha filha usa um período, a outra usa um período, mas eu nem sei se elas estão aprendendo, porque elas dizem que não estão entendendo as aulas. E o Conselho Tutelar, mais Conselho dos Direitos Humanos, pediram uma intervenção para o Estado para rever as aulas, porque esse excesso também talvez não esteja ajudando. Você acha essa medida justa, Anderson e depois Jane, então? O que o Conselho está buscando é esse equilíbrio que a gente está falando tanto aqui. Tá? Eu acho que privar os sistemas de ensino de pensar alternativas de chegar ao aluno de forma digital, isso não é pertinente. Tá? A gente precisa ter várias formas de chegar até o aluno. Porque se pensar só nos alunos que não têm acesso, e você priva os demais que têm acesso de não interagir daquela forma. Então, as políticas vão tentar buscar alternativas. O Estado de São Paulo está pagando internet para que os alunos acessem o aplicativo do Centro de Mídias. Isso é uma alternativa. Está alcançando 100%? Não. Porém, é uma alternativa. Outra alternativa é você ter soluções analógicas, fazer que o aluno receba as atividades em folha de papel, apostilas, e a partir disso, o professor ele tem que pensar num design instrucional, que é algo que deixa claro aquilo que você quer instruir ao outro a fazer, uma tarefa, uma atividade, tem que deixar claro na mensagem que você passa, seja ela por meio de vídeo, que é mais fácil, óbvio, né? Ou se você vai chegar no aluno só por meio de atividades impressas, né, que fique claro o que o aluno tem que fazer, que é um passo a passo. Isso é o design da instrução. A gente precisa mobilizar, envolver o aluno dentro de uma história. O storytelling é uma metodologia, né, que você, passando uma história, você consegue trabalhar alguns conceitos. Então, é isso que, às vezes, o professor precisa ficar atento. Ele está sendo desafiado de produzir conteúdo para chegar no aluno. Ele tem que produzir conteúdo digital e algumas redes de ensino, principalmente as redes públicas, estão exigindo do professor produção de atividades por meio de folhas, né? Folhas de atividade que as famílias estão buscando na escola. Então, de uma forma ou de outra,
por meios digitais ou meios analógicos, a gente tem que pensar muito nisso. Não avançar muito em temas que serão abordados, que estavam programados para o currículo deste ano, não avançar nesse sentido, porque isso vai trazer uma desigualdade muito grande, mas talvez trabalhar com mais qualidade aquilo que você já estava trabalhando, né, no início do ano até aqui. E essas intervenções, né, que, né, o Conselho está preocupado em ponderar, pensando na desigualdade, que é um tema que está ficando muito em voga hoje, né, o acesso, né, de algumas famílias em relação às atividades. Então, é uma coisa que talvez o Conselho está provocando, o Estado do Paraná, é isso, Regina? Isso, aqui no meu estado. Uhum. Então, para que pensem em outras alternativas. Eu acho que excluir totalmente o digital não é o caminho, mas sim mobilizar diversas formas de intervenção, para que nenhum aluno fique sem receber uma atividade ou esteja num processo contínuo de processos educacionais, né? Eu tenho uma visão, e é incrível, porque as últimas questões que apareceram aqui traz isso. Eu acredito que essa questão do conselho é aquilo que a gente já vem debatendo. Nós estamos falando de uma escola que ela não existe mais. Mas quando eu falo ela não existe mais, não é uma escola agora, antes da pandemia. Eu e Regina, a gente tem falado muito isso. Nós, enquanto escolas, ainda estamos trabalhando com o currículo velho, com currículo focado em conteúdos, né? Veio aqui uma questão de uma professora que fala assim: a gente tem que fazer a revisão do conteúdo para que esses alunos não fracassem. Não é, gente, não é isso. O que nós temos que fazer é dar sentido para aquilo que nós estamos passando ou trocando com os nossos alunos. O professor não é mais dono desse saber. O que o Conselho, a meu ver, está fazendo é interceder no excesso de novo, porque as pessoas estão achando, porque as famílias falaram que os filhos têm que ficar ocupados. Só que ocupar as novas gerações, que são totalmente conectadas com outro mundo, eles vão perder o interesse. A questão é a essência do sentido daquilo que eu estou mandando. Não é revisar conteúdo, não é fazer como o meu estado aqui fez, de mandar atividades para os estudantes e para quando eles voltarem para a escola, eles levarem essas atividades para serem avaliados. Se a escola continuar pensando dessa forma, pode ter a internet de última geração, as mídias sociais, mas não vai mudar. O coração da escola é esse novo caminho. Vou fazer uma fala que eu já fiz com Regina e vou jogar aqui. Não existe fracasso escolar. Existe estado de fracasso escolar. Quando meu aluno fracassa, eu, enquanto mediador, também estou fracassando. Nós temos que encontrar novas formas de caminhar rumo a uma educação que faça sentido. A gente querer trabalhar conteúdo desconectado desse momento que o mundo passa, não vai fazer sentido. Claro. Ou um conteúdo para agradar as famílias, que o menino ficou imerso, daqui a pouco nós vamos ter uma outra geração medicada. Isso é que eu acho que o Conselho está fazendo. Ou educação não é por aí. É isso mesmo, Jane. A preocupação dos direitos humanos que o Conselho colocou hoje é o cuidado com as emoções, respeitando as desigualdades, porque é a aula do Estado, que é para os maiores, né? No estado do Paraná, o Fundi 2 é estadual, não é municipal. E também para o ensino médio. Muitas perguntas vieram, Anderson, inclusive falando da família, mas a Jane já disse anteriormente, é preciso esse contraponto. A família não é pedagoga, a família apenas tem que apoiar o aluno ao estudar,
Mas nós, na educação anteriormente, já tínhamos que ter desenvolvido a autonomia para o aluno estudar. Se ele não tem, vai ficar fazendo atividade mecânica e repetitiva mesmo. Mas não é o caminho. Muito bem, senhoras e senhores, nós já temos 55 minutos de live. E por conta do que o Anderson Bensal disse, essa live não vai durar a tarde inteira. É 1 horinha, que é o nosso tempo de atenção. Então, Anderson e Jane, para Anderson, eu diria assim, alguns países têm no currículo, desde do primeiro ano do fundamental, alfabetização midiática, que era chamado de media literacy, né? Mas há muitos anos. Nós não temos isso. Nunca tivemos. Mas está na hora da gente ter uma alfabetização midiática. De qualquer forma, assim como a gente tem que ter alfabetização emocional, né, Jane? Que é o nosso pauta, Total. nosso assunto. Total. Total. Eu queria agradecer a Jane, o Anderson, e eu gostaria de disponibilizar 2 minutos para cada um de nós, para encerrarmos esse encontro, que eu tenho certeza que foi uma enxurrada de situações para pensarmos, né? E agradecendo desde já a participação de todos nessa nossa live, né? Anderson, a palavra é sua. Bom, obrigado, Regina, pelo convite novamente. Obrigado, Jane. Foi um privilégio dialogar com vocês sobre esse assunto, que é muito caro a mim. E estar conversando também com educadores do Brasil todo, de alguma forma provocando alguns, levando caminhos para outros, e a gente vai crescendo juntos. Eu defendo muito a ideia do que o Obama fala quando ele é convidado para fazer discursos em sessões de colação de grau, cerimônia de colação de grau, em universidades pelo mundo. Ele fala sobre os 4 Cs da educação, né? Ele fala muito sobre isso. O Yuval Harari também, ele fala um pouco sobre isso nas entrevistas que ele dá, que a gente precisa se reinventar. O século XXI é um século muito diferenciado do que dos demais que a história da humanidade trouxe, né? Então, a comunicação, a colaboração, o pensamento crítico, né, essas habilidades vão levar à criatividade, o fator da gente poder se reinventar. Muitas profissões que existem hoje vão deixar de existir no futuro, muitas profissões que a gente nem imagina que vão existir. Estamos formando lá nas nossas escolas pessoas que vão atuar no mercado de trabalho de incerteza, né? Então, a gente precisa buscar esses mecanismos de uma educação que não valoriza o conteúdo, e sim que vê os objetos do conhecimento, a atuação dos educandos, né, os processos educativos, os processos emocionais envolvidos naquilo que a humanidade criou de conhecimento. Então, assim, a gente tem a capacidade de se reinventar, é a resiliência, tá? Então, professores que às vezes estão ansiosos, estão passando por um momento também desafiador emocionalmente, dedique um tempo. Eu tenho certeza que vocês têm smartphone, vocês gostam de acessar redes sociais, mas dedique um tempo também para conhecer novas possibilidades, porque vocês vão estar exercendo a criatividade, e isso tem um poder incrível, né, de mobilizar, né, a ação e a iniciativa de a gente poder fazer as coisas de forma diferente, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e sucesso, não só nesse momento que está mobilizando toda a gente da nossa zona de conforto, mas depois também. Tente fazer diferente, né, olhando para a tecnologia, para a cultura digital, vamos dizer assim, que é a competência 5 da BNCC, com carinho. E assim vocês vão conseguir transformar o processo educacional de forma inovadora, de forma que seja significativa para a meninada que são os nativos digitais. Bom, eu queria deixar assim, alguns pontos para que a gente possa refletir da questão da família, da questão das nossas crianças e jovens. A ansiedade, neste momento presente, ela é natural. A questão é o que nós faremos com ela. Ou vamos trabalhar
a partir dela para buscar novas ferramentas, mas não para cumprir um currículo que não está saindo do lugar. Essas novas ferramentas é buscar que elas conversem com o desejo. O desejo é a mola de qualquer aprendizagem, seja virtual, seja analógica, não importa. E uma coisa que eu queria muito colocar para vocês, que a gente tem falado muito, a educação é uma aposta. Se nós, educadores, professores, não apostamos no que estamos fazendo, quem dirá os nossos estudantes? A única forma que a gente tem neste momento é tocar os nossos estudantes. E para tocar, precisa nos tocar qualquer coisa que a gente venha trabalhar. Lembrem, o cenário mundial está dividindo o mundo. Nós, educadores, não temos que continuar dividindo os nossos alunos em bons e ruins. O convite é transformar. É isso que a gente tem tentado colocar nos diálogos da Educação em Foco, trazendo pessoas maravilhosas como Anderson, e agradeço, Anderson, Regina, muito obrigado por mais uma tarde de aprendizagem. Estou aprendendo com vocês. Olha, gente, eu e a Jane, que várias segundas-feiras nós falamos da competência socioemocional, vejam o que o Anderson Bensal trouxe de contribuição. A mesma linha de pensamento que a nossa, de uma educação que transforme, como a Jane disse, que tem que fazer sentido, como ele disse, não é uma atividade mecânica só porque eu estou usando da tecnologia. Muito pelo contrário, né, gente? Nós juntos queremos trazer o melhor para os nossos alunos. E que se nesse momento for para acalmar o coração do meu aluno, se for para diminuir esse tempo, por que não? Vocês acham que as 4 horas da escola lá teriam que ser substituídas por 4 aqui? Vamos parar para pensar que nem aquelas 4 lá na escola não eram aproveitadas, porque, segundo a OCDE, nosso tempo de aula de aprendizagem mesmo era 2h30, né? Porque o restante é a interação, é o bate-papo, é o convívio, é fazer amizade. Então, é hora de pensarmos e, como disse o Anderson, ressignificarmos. E, como disse a Jane, para transformar essa educação. Nelson Mandela nos diz: a maior glória de viver não consiste em jamais cair, mas em de nos reerguermos sempre que cairmos. Então, nós vamos levar muito tombo nessa quarentena, nesse tempo de pandemia. Mas o importante é saber que dos erros nós vamos aprender. Pior aquele que não quer nem olhar para os erros e nem quer tentar uma nova forma, né, de se comunicar ou de educar os seus alunos. Gente, obrigada por essa live. Obrigada, Jane. Obrigada, Anderson Bensal. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigado, Regina. Obrigado, Jane. E principalmente, Anderson, muito obrigado por aceitar esse convite, por fazer essa contribuição maravilhosa sobre esse assunto que é tão necessário e, ao mesmo tempo, polêmico, né? E, enfim, creio que foi uma grande contribuição para todos. É claro que em 1 hora a gente não vai resolver todos os problemas, né? Mas acho que as provocações foram muito pertinentes e que a gente possa, em breve, ter outros momentos, de repente, como esse. Muito obrigado a todos que participaram e até a próxima. Obrigada.